Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo é isolado nessa casa, cada um na sua, para poder a gente se proteger desse coronavírus, né? Então, durante esses dias, nessa semana, a gente vai fazer uma série de aulas com base no coronavírus. A gente vai analisar um pouquinho de um contexto interdisciplinar. O que é interdisciplinaridade? A gente pegar um pouquinho de uma ciência, um pouquinho da outra, para a gente poder entender como esse coronavírus ele tem afetado o mundo de forma global. Aí já entra um outro conceito, principalmente da área da geografia, que é o processo de globalização. Então, para essa primeira aula é necessário nós entendermos o que é o processo de globalização e como esse processo de globalização ele está interligado ali com o coronavírus e como o coronavírus ele tem afetado o mundo de uma forma, de uma escala global. Então, vamos lá para os slides. Bom, então, o processo de globalização, de modo geral, é o encurtamento das distâncias e interligação dos territórios. Se a gente analisar, por exemplo, pensa aí comigo, Japão e o Brasil. Japão é longe do Brasil? Sim ou não? É lógico que é muito longe. Só que nós podemos agora, analisando o contexto de globalização, entender que o Japão ele não é tão longe assim. A globalização ela se baseia através dos fluxos físicos e os fluxos virtuais. Fluxo físico a gente pode analisar aqui no GIF à direita, como esse navio cargueiro. Outro tipo de fluxo físico, um carro, uma moto, um avião. Então, tudo aquilo que é palpável é um fluxo físico. O que é um fluxo virtual? Aquilo que está aqui no GIF à esquerda. Então, são as conexões, são as redes, então a internet, o rádio, a televisão. Então, toda essa propagação de informações que não são palpáveis é denominado como fluxo virtual. Então, o Japão ele não está mais tão longe aqui do Brasil. Por exemplo, um avião você consegue chegar rápido até o Japão, entre aspas. Mais rápido ainda se você utilizar um fluxo virtual. Então, através de um Skype, através de um Hangouts, através de uma imagem de televisão e principalmente uma mensagem. Às vezes, se você conversar com alguém do Japão via WhatsApp, exemplo, parece que a pessoa está do seu lado, ali junto contigo, isolado, para combater aí, ficar protegido desse coronavírus. Então, o fluxo virtual e o fluxo físico, eles têm aproximado o mundo, interligado o mundo, é como se o mundo tivesse novamente voltado a uma pangeia, porque o mundo ele agora está conectado, interligado, as distâncias elas têm se rompido por conta que o fluxo virtual e o fluxo físico têm interligado o mundo de uma escala global. A este processo, a interligação dos territórios, encurtamento das distâncias é dado o nome de globalização. Como que a globalização ela tem atuado? Tem atuado na economia, na política, na cultura. Economia, a exemplo, se o dólar ele sobe, o mundo todo acaba ficando lascado por conta disso. Se o dólar sobe, provavelmente o alimento até que chega na sua casa ele se torna mais caro. O combustível se torna mais caro, por exemplo, lá no Oriente Médio. Se acontece algum problema lá naqueles países ricos em petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, se alguma coisa acontece que interfere e há uma elevação do preço do combustível, automaticamente o diesel ou a gasolina, que é o combustível que acaba alimentando os caminhões, os carros, ele se torna mais caro. Se tornando mais caro, a pessoa ela vai ter que aumentar o preço do frete para poder levar um produto de uma área a outra. E aumentando o preço do frete, por exemplo, a pessoa do supermercado ela vai ter que aumentar o preço do alimento por conta que ela está pagando um frete mais caro. E depois você, consumidor, você vai ter que pagar no produto um preço mais elevado por conta lá da alta do preço do petróleo. Então, através da economia, o mundo ele se torna globalizado. Outro exemplo, na política, se o Donald Trump ele declarasse a Terceira Guerra Mundial contra a Coreia do Norte ou vice-versa, o mundo todo estaria lascado também, porque o mundo todo seria afetado com essa Terceira Guerra Mundial. Então, as decisões, principalmente dos polos que dominam o mundo,
a decisão de cada um desses territórios, dessas nações, afeta o mundo de uma forma globalizada. Cultura. Então, por exemplo, tudo que é propagado, divulgado, difundido, espalhado no hemisfério norte, como Japão, Europa ou novamente os Estados Unidos, acaba se espalhando essa cultura pelo mundo todinho também. O que não seria da nossa vida se não fosse os Estados Unidos, por exemplo, para nos apresentar um Burger King, um McDonald's, um KFC? Então essa cultura alimentícia tem se espalhado pelo mundo todo por conta da influência desses polos econômicos, desses polos políticos, desses polos até gastronômicos. Então, através da economia, da política e da cultura, o mundo ele está interligado, o mundo, as distâncias elas têm se encurtado. A este processo é dado o nome de globalização. A globalização ela se iniciou nas grandes navegações. Então, lá por volta do ano de 1500, quando houve lá o comércio com as especiarias das terras da Índia. Então, a gente sabe que a princípio os espanhóis eles queriam chegar até a Índia, mas havia uma barreira aplicada principalmente ali pela Itália, alguns outros países que dominavam o mercado, como a Inglaterra também. Então não deixavam chegar, por exemplo, a tripulação espanhola poder chegar até a Índia, atravessando da Europa consecutivamente até o continente asiático. Então o que a Espanha teve que fazer? Por embarcações ter que dar o contorno pelo continente africano. Consecutivamente chegaram no Caribe, na América Central. Posteriormente, o descobrimento não existe, que essas terras já existiam antes, já há muito tempo, desde quando o mundo é mundo. Então, através dessa descoberta pelos europeus de novas terras, os portugueses depois acabaram querendo também chegar nessas novas terras e acabaram chegando nessa terra que nós chamamos de Brasil, que antigamente era tudo somente um bloco que era conhecido como América, depois que foi dado o nome ali pelos espanhóis. Mas enfim, só para você entender que as grandes navegações, esse processo de colonização, é onde que se iniciou o processo de globalização. Então, o que aconteceu? Os espanhóis, os portugueses, eles constantemente acabavam indo e voltando, se interligando através de um fluxo físico. Então, essa interligação através de um fluxo físico foi dado o início ali do processo de globalização, de uma forma mais intensificada. Depois a gente teve o Pacto Colonial, onde que, a grosso modo, o Brasil ele vendia madeira, doava madeira para Portugal e depois Portugal, é só um exemplo a grosso modo para você entender, Portugal vendia a mesa já pré-fabricada para o Brasil a um preço muito mais elevado, isso era o Pacto Colonial. O Brasil não poderia comercializar com ninguém, somente com exclusividade com Portugal. Então, através desses processos foi dado início ali do que nós conhecemos hoje como globalização. A globalização ela se ampliou com a Revolução Industrial, 1730, na Inglaterra, carvão mineral, as máquinas de tear. Então, isso houve o quê? Um stonks no processo de globalização. A gente vai ter um stonks maior ainda no século XXI, mas vamos aí sobre a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, houve uma expansão, houve uma melhora, por exemplo, das embarcações que se tornaram mais tecnológicas. Consecutivamente, elas faziam viagens mais rápidas. Então, através da Revolução Industrial, essa tecnologia agregada aos navios, houve uma intensificação nesse processo de globalização. E atualmente, século XXI, nós conhecemos essa tecnologia de uma forma muito mais avançada como revolução técnico-científico-informacional. Através dos fluxos virtuais, esse processo de globalização ele tem se expandido em questão de segundos, na velocidade da luz, é muito rápido. Então a globalização tem se ficado por conta deste processo. Deixa eu só analisar quanto tempo aqui a gente passou. Bom, 9 minutos. Eu tenho no máximo aqui 15 minutos. As telecomunicações como a internet, celular, satélite, fibra, ótica, propiciaram maior rapidez na circulação de informações e transações financeiras. Já foi explicado todo esse processo aqui para vocês. A globalização tende a alterar costumes e culturas com base no mundo desenvolvido. A exemplo,
Quando os portugueses chegaram no Brasil, os nativos indígenas, eles adoravam o sol, a terra, a lua, a água, o ar. Que os jesuítas portugueses eles fizeram? Eles acabaram retirando a cultura dos nativos e catequizando, ensinando ali através do evangelho para eles uma nova cultura. Então o processo de globalização ele se manifesta também culturalmente. Então ele altera o costume das pessoas. Então o mundo desenvolvido ele vai exportar essa cultura com base no seu padrão e no consumismo. Por exemplo, por mais que você tenha ali um tênis bom, se a Nike ela lança um modelo melhor, um modelo mais atrativo, automaticamente você vai querer descartar o seu para poder comprar esse modelo novo. Mesma coisa o celular, às vezes o seu ainda está dando conta daquilo que você necessita, só que se o iPhone lança lá o SS Plus X W XT, meu Deus, eu preciso desse celular. Então, o mundo desenvolvido, ou seja, os polos econômicos capitalistas mais desenvolvidos, eles vão exportar a sua cultura, o seu padrão de consumo. Um outro exemplo, alguém que estoura, por exemplo, na Coreia do Sul, K-pop. Uns gostam, outros não, mas é fato que isso é um fenômeno global. Então também é um país desenvolvido que acabou exportando para o mundo todo a sua cultura através da música, através da dança e etc. Mas vamos prosseguir. E o Bruno Mars que está aqui, né? Também se tornou um fenômeno global. Está aqui na imagem, não pode deixar de falar. A globalização econômica. O processo de globalização ele se manifesta de forma desigual. Então a globalização ela é muito desigual. Por que é muito desigual? Porque, por exemplo, se alguém aqui no Brasil, por mais que tenha um dom extraordinário, dificilmente ela vai se tornar um fenômeno global. Por quê? Por conta que quem dita essas ordens globais são os países desenvolvidos. Dificilmente alguém que tem um dom extraordinário aqui no Brasil, ela vai se tornar um fenômeno global, com exceção ao futebol. Exceção ao futebol. Mas no que se refere à arte, no que se refere à música, que também faz parte da arte, televisão, filmes, séries, dificilmente vai se tornar um fenômeno global. Outra coisa também que nós encontramos uma desigualdade no processo de globalização é no que se refere aos acessos. Por exemplo, nem todas as pessoas do mundo ela tem acesso, por exemplo, para poder comprar um Nike Shox, custa aí seus 700, 800 reais. Então se torna moda um tênis desse, nem todas as pessoas possuem acesso. Então a globalização muitas vezes ela acaba se tornando um fenômeno que se espalha pelo mundo todo para quem tem recurso para poder estar inserido nesse processo de globalização. O que vai acontecer, por exemplo, com as pessoas de periferia que não têm acesso a tais recursos? Então ela vai partir para um produto pirata e as pessoas de má índole vão acabar partindo para a criminalidade para poder ter um recurso financeiro para poder comprar esse Nike Shox. Então esse processo de globalização muitas vezes é opressora, por conta que se você não está de acordo com esses padrões, você acaba sendo excluído desse processo de globalização. Então a globalização ela acaba se tornando um processo desigual. Outra coisa também que acontece no processo de globalização são as transnacionais. Elas vão exportar ali a sua tecnologia e o seu capital, e os subdesenvolvidos eles vão ofertar a mão de obra e o recurso. Então, por exemplo, a GM, é mais fácil instalar uma GM aqui no Brasil, vai poluir o território brasileiro, vai extrair os nossos recursos e vai pagar muito mais barato para um trabalhador brasileiro do que pagar às vezes 4 vezes mais para o mesmo trabalhador nos Estados Unidos realizar a mesma tarefa. Então, o processo de globalização ele tem se intensificado principalmente no que se refere à economia. Então, as transnacionais dos países desenvolvidos elas acabam exportando suas empresas para o mundo todo. Então, fazendo o mesmo tipo de atividade e ganhando um lucro bem semelhante. Então é muito mais lucrativo você ganhar nos países subdesenvolvidos do que instalar uma empresa no território nacional e pagar um preço mais elevado e ainda poluir o seu próprio país. Então esse processo de globalização ele é muito opressor, ele é muito desigual, mas também tem os seus benefícios. Se não fosse a globalização, o que seria de nós para poder ter acesso
a uma TV de qualidade, como a TV a cabo, a canais fechados, onde que a gente consegue ter um recurso de um conteúdo às vezes muito mais atrativo para nós, ou a internet para poder ter acesso ao que acontece no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. O que seria de nós se nós não tivéssemos esse acesso aos fluxos virtuais? Tem países que não possuem, como Cuba, como Coreia do Norte, como a China, que não possuem 100% desse processo de globalização de informações. Então nós somos privilegiados por um lado do processo de globalização, porém acabando sendo prejudicados por outro lado também neste processo de globalização. Espero que você tenha aprendido aí sobre globalização e na próxima aula a gente vai inserir coronavírus aí neste processo, tá bom? Um abraço e até mais.